Shalom, queridos. Louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma vez pela graça do nosso Deus, com Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12. Louvado seja o nosso Deus. Provérbios 12 trata da importância da disciplina, do conhecimento e da retidão, contrastando com a tolice, a maldade e a falta de sabedoria. Também abordam temas como a importância de ter uma boa reputação. Fala também da diferença entre os planos dos justos e dos ímpios, a influência das palavras e a importância de ser honesto. Existem outros provérbios sobre atitudes em relação à crítica. Provérbios 12, de 1 a 2, Provérbios 9, de 7 a 9. A estabilidade do justo e o valor de uma boa esposa. O justo, além de ter bons princípios, tem coragem de falar, arriscando a si mesmo para salvar os outros. As pessoas que vivem humildemente e de acordo com a sua capacidade financeira não alcançam um status social elevado, mas, pelo menos, se livram de dívidas. Elas são mais sábias do que aqueles que gastam dinheiro generosamente na tentativa de impressionar os outros. No entanto, acabam se tornando pobres e famintas no processo. Provérbios 2, de 8 a 9. Da mesma forma, se as pessoas que asseguram sua Da mesma forma, as pessoas que asseguram sua segurança por meio do trabalho árduo são mais sábias do que aquelas que desperdiçam tempo e dinheiro em coisas inúteis. O trabalho honesto, assim como a fala honesta, demonstra consideração pelos outros e traz satisfação para quem pratica. Provérbios 12, de 10 a 14. Aqueles que têm sabedoria genuína ouvirão conselhos e ignorarão os insultos. Eles sempre falarão a verdade, mas de maneira que suas palavras curem, não prejudiquem. Ao falar dessa maneira, eles trarão prazer a Deus e alegria a si mesmos. Provérbios 12, de 15 a 22. As pessoas boas ficarão em silêncio em vez de exibir seu conhecimento, mas sempre terão uma palavra adequada de encorajamento ou orientação para aqueles que precisam. Em contraste, o preguiçoso nunca conseguirá o que deseja e cair pode cair nas mãos de outros. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que preserva da morte. Provérbios 12, de 23 a 28. O texto apresenta uma série de contrastes entre o comportamento do justo e dos ímpios, destacando que seguir o caminho da justiça leva à vida, enquanto a maldade traz problemas e consequências negativas. Conselhos. Nós vemos aqui Provérbios 12, falando mais uma vez a sabedoria aqui, de qualquer maneira, tudo aqui é conselhos, é palavra de sabedoria. E
em relação ao trabalhar, a não ter preguiça, estar sempre fazendo o que é útil, isso é muito importante. A gente está definindo situações, por exemplo, você está em casa, em frente ao televisor, assistindo, ou com o celular na mão, é necessário que a gente esteja utilizando o tempo de uma maneira útil, fazendo as coisas para Deus. A gente não pode dizer que não ganhou uma vida diariamente porque a gente não teve tempo. Não é que não teve tempo. Quando a gente vai para o WhatsApp, a gente vai com a intenção de alcançar uma vida. Quando nós vamos para o Instagram, com a intenção de alcançar uma vida. Quando vamos para o Facebook, com a mesma intenção, porque isso é o que Jesus recomendou para nós. Então, não é que você não possa estar no televisor, no televisor, com o celular, mas precisa saber que o tempo de Deus é para ser aproveitado com o reino dele. Você não precisa ficar somente num quarto orando o tempo todo. Você pode ver olhar o seu celular. Você sabe que quando você vai olhar, você já vai com propósito. Então, eu estou no Instagram, eu estou pregando a palavra. E isso, para o Filho de Deus, eu acho tão saudável, é muito saudável isso. Você fazer aquilo que o seu mestre, aquele que deu a vida por você, por nós, mandou, é saudável demais, é um entretenimento incomparável. Eu me sinto tão assim, para mim, um entretenimento que me dá tudo de bom, porque não pesa, não pesa, porque isso aqui foi o Espírito Santo. Jesus botou o Espírito Santo em nós. Ele deu a vida para isso. O Espírito Santo o que faz, a gente só faz ser usado por ele. Então, eu vou para o Instagram, prego o Evangelho, falo de Jesus, não tenho nada para apresentar para o povo que não seja Jesus. Minha roupa não é para o povo saber. Olha que essa roupa linda. Não, não precisa. Não precisa. O povo nem vai acreditar se eu falar que a roupa linda foi porque o Senhor mandou. Eu não me esforcei por isso, porque eu faço o que ele manda. Ele diz que é o reino em primeiro lugar. Ele diz assim: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, isso é sabedoria. Você não precisa estar ficando sem trabalhar, sem fazer nada para pregar o evangelho. Você tem amigos, tem a rede social, você pode trabalhar. Estou falando para um homem, a mulher deve fazer o seu discipulado em casa com seus filhos, que é a célula mais preciosa, o discipulado mais precioso é da sua casa. Mas os homens que são mais ocupados, que são eles que devem ser o provedor do lar, sustentar sua família, então ele tem um tempo menor. Vai para o Instagram, prega o Evangelho. Vai para o Facebook, prega o Evangelho. Aproveita que o tempo não é seu, o tempo é de Deus. E a força não é sua, é do Espírito Santo. Só é você abrir a boca, falar Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é uma coisa tão leve para se fazer. Só é abrir a boca e o Espírito Santo vai lembrando que você estuda na palavra, é claro. Ou você queria pregar o Evangelho sem estudar a palavra. Porque o Espírito Santo trabalha em cima do que você estuda. Você não tem que gravar somente versículos isolados. Você lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e ali você vai ouvindo Deus falar, e na hora que você for para o Instagram, para o Facebook, para onde você estiver, você que é muito ocupado, diz que não tem tempo de fazer um discipulado, faça online. Consiga discípulos pelas redes sociais, marque o horário de discipulados. Meu Deus, está tudo tão fácil, né? A única coisa que não está fácil é para aqueles que não estão na santificação, porque você vai abalar o inferno. Você, nas redes sociais, pregando o evangelho, alcança centenas de pessoas. Então, vai abalar o inferno. Você precisa tão somente estar na santidade, porque há uma pessoa que está na santidade, o diabo não pode abalar. Não pode prevalecer as retaliações. A fúria dele fica detonada por causa da santidade. Porque sabemos se estamos na santidade, é porque estamos com o Espírito Santo sendo o nosso dirigente, dirigindo a gente em tudo. Somente Ele nos capacita para ser santo, separados para Deus. E aí, você pode
resgatar as vidas através da rede social. Aí daqui a pouco você está com a sua cidade toda a ganhar para Jesus e ainda outros lugares que você nem poderia alcançar nessa velocidade que você vai fazer pelas redes sociais. Então não tem como a gente ficar parado. Às vezes eu estou nas redes sociais falando, alguém aceita Jesus, fala comigo nos comentários, estou aceitando Jesus, estou me reconciliando. E, de qualquer maneira, mesmo que você não consiga naquela hora que está fazendo a live, você vai, aquela live fica salva e em outros momentos pessoas podem ouvir e aceitar. O que é certo é que na nossa boca deve sair somente isso, palavra de Deus. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você está no discipulado de Gênesis Apocalipse, toda semana um capítulo, e dentro da sua casa, 3 capítulos por dia, o culto doméstico, discipular os seus filhos, se tiver filhos. Então não tem outra coisa para você pensar e falar que não seja a palavra de Deus. É isso mesmo que Deus quer. Isso é a sabedoria. O Espírito Santo trabalha em cima da palavra. Você já viu escrito, Salmo 1, versículo 3, medita na palavra de dia e de noite. O Espírito Santo lembra isso. Você vai e obedece, de dia e de noite. E aí não tem como você não ter vidas sendo transformadas. Você vai abrir a boca. Aqueles que são escolhidos pelo Senhor, que foram entregues a Jesus, vão ficar sabendo quando você abrir a boca e dizer, eu quero Jesus. Aí você vai consolidar, você vai discipular e vai enviar. Quando você envia, quando a pessoa já está preparada para fazer o que você está fazendo. Assim como você está se preparando, ouvindo a palavra, lendo a palavra em casa, 3 capítulos, fazendo discipulado de 12, não está sendo preparado? E aí você começa a atuar, ganhando vidas, tem 12 discípulos, consolida, discipula e agora envia. A mesma coisa esses 12 discípulos vão fazer. Eles vão também continuar estudando o vídeo de Gênesis até Apocalipse, discipulado, e depois ele vai ganhar vidas e vai estar fazendo a mesma coisa. Isso não quer dizer que enquanto você está no discipulado, você está paralisado sem estar evangelizando, não. Agora, para você estar discipulando, você precisa primeiro fazer isso. Mas enquanto você está sendo discipulado, que não está ainda se sentindo capacitado, você ganha, passa para alguém consolidar e discipular. Porque o reino é de Deus. O discípulo não é para nós, é para o Senhor. A gente não pode perder tempo. O tempo é do Senhor. A gente não pode estragar aquilo que não é nosso. Nem o nosso, né? Não devemos estragar, quanto mais aquilo que não é nosso. O tempo é do Senhor. E a gente tem que usar para Ele. O dono é Ele. Então, louvado seja Deus, porque você está vendo aqui o capítulo 12 de Provérbio, continua nos estimulando a estarmos com sabedoria, não é? Com sabedoria. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Então você está ouvindo o que é disciplina? O que é disciplina? O que está acontecendo com você? Você ama a disciplina? Então você entenda que quando a gente está reclamando, exigindo que precisa estar fazendo o questionário, você ama a disciplina? Isso é uma disciplina, né? Você estudar, você ouvir o vídeo, comentar, colocar o nome do seu discipulador e depois ainda fazer o questionário, uma disciplina para você, talvez seja, né? Mas só que eu digo para você, nós não podemos matar as pessoas espiritualmente. Nós somos aqueles que estamos aqui para dar vida. Se a gente não estuda, se a gente não pode se submeter a uma avaliação de 10 perguntas dentro do assunto que a gente estudou, então a gente não está querendo compromisso com Deus. Porque com a palavra não quer com Deus. E note bem, você sendo doutora essa ou aquela, você principalmente se for uma médica cuidando da saúde das pessoas, você se forma, tem que fazer avaliações de todo o período de estudo, tem avaliação, tem questionários, tem perguntas, tem provas, tem testes, para coisas passageiras, para a vida passageira. Além de tudo, ainda tem que, depois que está formada, ainda continuar estudando para não estar matando os seus pacientes, porque médico lida com a vida humana, mas só que é coisa passageira, mas mesmo assim é importante. Agora imagine a vida eterna, você
não querer se submeter a um estudo sério, responder questionários, aprender tudo, mostrar o que você está aprendendo, para depois você continuar cuidando das vidas, ganhando, consolidando, discipulando, enviando. Então, vamos estar com a sabedoria. Quem ama a disciplina ama o conhecimento. Se você está sendo disciplinado porque, cadê o questionário? Não tem, então você não participa disso. É porque Deus te ama. Aproveite enquanto esse amor está sendo derramado, porque o Senhor está vindo. É tempo de aproveitar tudo para Ele chegar e nos encontrar fazendo aquilo que Ele mandou. Ide e fazei discípulos. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.